Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar. Nós louvamos a Deus mais uma quarta-feira, mais um dia, para aprendermos a palavra do Senhor, todos nós juntos. Quarta-feira passada nós estudamos a última lição do trimestre, e na outra quarta-feira atrasada nós começamos a falar sobre 10 princípios para o cristão ser bem-sucedido. 10 princípios, os princípios bíblicos que nós precisamos ter na nossa vida para ser bem-sucedido. Isso tanto o ministério, tanto a igreja, tanto cada crente individual precisa ter, estes princípios bíblicos na nossa vida para sermos abençoados. Primeiro nós falamos, primeiro princípio é temer a Deus, o temor do Senhor. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois, segundo princípio que nós colocamos foi ser obediente ao Senhor. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 14, que é o texto básico que foi lido nessa noite. Terceiro, honrar o Senhor com os nossos bens, com aquilo que Deus nos deu. É um princípio também, da gratidão a Deus. Em quarto, o quarto princípio, ser santo ao Senhor, ser separado para Deus. 1 Pedro 1, 15 a 16, e hoje nós vamos falar o quinto princípio para nós podermos ser bem-sucedidos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Atos, capítulo de número 6, versículo de número 3. É o quinto princípio que vamos falar. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Veja aí, quinto princípio, a instituição dos diáconos na igreja primitiva. O versículo 3 fala: escolhei, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, e o quê? Cheios do Espírito Santo. Outro princípio para a nossa vida, meus queridos, é ser cheio do Espírito Santo. Por que ser cheio do Espírito Santo? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós esquecemos do mundo, nós esquecemos do pecado. Por quê? Porque uma vida santa, uma vida cheia do Espírito Santo, nós não vamos ter tempo para pecar, nós não vamos ter tempo para ficar gastando tempo com o pecado, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, é um princípio bíblico para nós também o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Isso envolve criança, adolescente, jovens, senhoras, senhores, não tem idade para ser cheio do Espírito Santo. Não tem idade para receber essa graça no coração. Então, a Bíblia fala assim, Romanos, capítulo de número 1, o capítulo de número 8, versículo 1, fala assim, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, vive uma vida no Espírito. Irmão, a nossa vida hoje,
nós estamos vivendo uma vida de tantas lutas, de tantos problemas, e nós estamos ficando ancorados nas lutas, nós estamos ficando amarrados nas lutas. Você sabe por quê? É porque está faltando na nossa vida nós enchermos do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tem luta? Tem. Mas nós não focamos nas lutas. Nós não focamos no problema. Nós focamos em ser cheio do Espírito Santo. Então nós não vemos as lutas. Elas têm, mas a gente não vê. Por quê? Nós vamos passando por cima em nome do Senhor. Agora, por que nós estamos vivendo uma vida só de luta, reclamação, a luta está demais, o problema está demais? É porque está faltando sermos cheios do Espírito Santo. Paulo fala assim, aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, o que Paulo fala? Não vos embriagueis com o quê? No vinho, em qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não embriagar, qual vinho que traz contenda? O vinho da mentira, o vinho da fofoca, o vinho da murmuração traz contenda. O vinho do disse-me-disse traz contenda. E muita gente está embriagando com essas coisas. E quando nós enchemos do Espírito Santo, nós ficamos embriagados da glória de Deus, meus queridos. E não conseguimos ver as lutas. Davi era cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Quer uma prova? Quando Saul e os irmãos de Davi, o exército de Israel, estava escondido de quem? De Golias. Eles estavam atrás dos montes, estavam nas cavernas, escondidos do Golias. Davi chegou. Você pode ver que Davi não deu moral para o gigante. Davi não deu moral, Zezinho. Por que ele não deu moral? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não deu moral porque ele não propagou, ele não chegou lá fora. Falou, gente, você está certo mesmo. Tem um gigante lá fora. E aquele gigante é grande demais. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Lá fora tem um incircunciso. Quando ele estava falando que lá fora tinha um incircunciso, ele estava dizendo assim, lá fora tem um que não tem aliança. Eu tenho aliança. Porque os circuncidados tinham aliança com Deus. E os incircuncisos não tinham aliança com Deus. Então ele estava dizendo para Golias assim, você é um circunciso. Você não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Então, meus queridos, esse princípio, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas só que ser cheio do Espírito Santo, na geração que nós estamos, está se tornando quase impossível. Porque o pecado está às portas. O pecado está diante de nós continuamente, dia e noite. O pecado está diante da nossa face. Está diante à esquerda, está à direita, está à frente, está à retaguarda, está para todo lado. Mas nós temos que viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eliseu era um homem cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Era cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quando ele estava lá no arraial, ele tinha desbaratado o exército dos sírios. E o rei da Síria pegou um ódio muito grande por Eliseu. O que o rei da Síria fez? Cercou o arraial de cavalos e soldados em volta do arraial aonde Eliseu estava. Quando foi de manhã bem cedo, está lá no capítulo 3, versículo 14, 15, 16, 17, do livro de 2 Reis, o que aconteceu? A Bíblia diz, meus queridos,
que naquele momento, o que aconteceu? Geazi saiu fora do arraial. Quando ele saiu fora do arraial, que ele olhou para a esquerda, olhou para a direita, o que ele viu? O exército inimigo cercando. O exército inimigo cercando Israel, cercando o arraial. Ele voltou para dentro correndo e diz: ah, meu Senhor, nós estamos mortos, porque tem muita gente lá fora e nós somos pouco. Tem muitos soldados dos sírios lá fora para guerrear contra nós. E o que Eliseu falou? Meu filho, preocupa não. Mas são os que estão conosco aqui do que os que estão com eles lá fora. Mais é os que estão conosco. Mais é os que estão conosco. Não precisa se preocupar não. Não precisa ter medo não. Mas, profeta, tem gente demais lá fora, nós é pouquinho aqui no arraial. Dobra o joelho. Capítulo 6, versículo 17, se não me falha a memória, ele fala: Pai, peço-te, abra os olhos dele, para que ele veja. E Eliseu mandou que ele abra os olhos. Quando ele abriu os olhos, o que ele viu? Ele já não viu os inimigos mais. Ele já não viu os assírios mais. E Eliseu perguntou: o que você está vendo? Eu estou vendo carros e cavalos de fogo em volta de ti. Em volta de ti. 6,17? Pode fazer um favor. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando nós temos o princípio de ser cheio do Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos, tem as dificuldades, mas nós não conseguimos ver elas, porque Deus nos faz passar por todas elas. É por isso que o salmista, no Salmo 34, versículo 19, o que ele fala? Muitas são, o quê? As aflições do justo, mas o Senhor o livra de quantas? De todas elas. Então toda dificuldade, toda aflição, toda tribulação, a vitória já é garantida em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que confiar, tem que acreditar, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. E agora ser cheio do Espírito Santo é esvaziar de nós mesmos, porque não tem como ser cheio se não esvaziar primeiro. Não tem como ser cheio de Deus se nós somos cheios do eu e cheio do mundo. Nós temos que ser vazio do mundo, temos que ser vazio do eu, do ego nosso, para ser cheio de Deus. Então tem que esvaziar, tem que tirar tudo para fora, tudo aquilo que está tomando lugar do Espírito de Deus na nossa vida, nós temos que descartar, temos que tirar e dizer: Espírito Santo, pode habitar na minha vida, porque eu quero ser cheio. Então, quinto princípio é ser cheio do Espírito Santo, meus queridos. Agora, ser cheio do Espírito Santo implica buscar, implica obedecer, implica dedicação, implica nós estarmos vivendo para Ele, vivendo para Ele. Quando o Espírito de Deus diz não, é não. Quando o Espírito de Deus fala é, porque é. E nós às vezes fazemos tudo ao contrário. Quando o Espírito de Deus fala não, nós achamos que é sim. Quando Ele fala sim, nós achamos que é não. E vamos na contramão. Mas nessa noite, você vai dizer: eu vou ter esse princípio na minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque sendo cheio do Espírito Santo de Deus, você vai fazer diferença nessa geração. Que história nós estamos construindo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos futura geração, de alguém que um dia vai falar assim: ó, meu avô, o meu bisavô foi cheio do Espírito de Deus, fez a obra de Deus nessa cidade, fez a obra de Deus lá na roça, mas para isso nós temos que viver uma vida cheia do Espírito Santo. E outra, para viver a vida cheia do Espírito Santo, eu tenho que fazer o que Jesus falou. Renunciar a quem? A mim mesmo.
eu não vou fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Senão não tem como viver uma vida cheia do Espírito Santo. A gente vê as pessoas virando cambalhota, chutando o ar, fazendo toda a coisa. Irmão, não tem nada a ver de respeito de uma vida cheia do Espírito Santo. Não tem, o negócio é tremendo demais. Tem gente confundindo o poder de Deus com bagunça. Se não tiver barulho, se não tiver leréia, não é manifestação do Espírito Santo de Deus. Não sei não que eles aprenderam isso, porque a Bíblia não fala, né? A Bíblia nos mostra. O Espírito de Deus é moderado. O Espírito de Deus, ele não é sem educação não, ele só entra na minha vida e na sua vida se você disser que sim. Se você disser que não, ele não entra. Então, quinto princípio, ser cheio do Espírito Santo. Vamos mais. Sexto, Mateus 11:29. Filipenses 2:3 também, depois nós vamos estar lendo. Mateus 11:29. E Filipenses depois 2:3. Então começou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha aí, sexto princípio, é nós termos humildade, ser humilde. E tem uma coisa, irmão, essa humildade, não adianta eu querer falsificar ela não, que Deus conhece. Não tem como, isso aqui não adianta a pessoa, você pode fingir ser humilde para os outros, mas Deus conhece. Às vezes todo mundo olha assim, quanta gente já enganou, nossa, mas fulano é humilde, mas na hora que pisa no calo, aí já o guiso já bate, né? Aí o chaco, como se diz, já mexe. Então, a Bíblia fala, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Humilde de quê que falou? De coração. Não é humilde, porque tem gente que acha assim, por andar maltrapilho, andar assim, nossa, mas fulano é humilde, tadinho. Não é isso não, irmãos. Porque tem vez que não passa aqui, ó, você olha, está todo maltrapilho, você vai conversar com ele mais sem educação do que... Não tem nada de humildade. Então não é isso. Humildade, ela não é externa, ela não é do lado de fora. A humildade é dentro. E é onde que muita gente engana. Samuel enganou. Samuel, quando olhou para os filhos de Jessé, olhou para os primeiros lá, né? Eliabe, Abinadab, ele olhou Samar, ele olhou, opa, é ungido do Senhor, olhou pela aparência, mas não tinha humildade para que a glória de Deus habitasse na vida dele. Então nós temos que ser humilde. Nós não podemos querer saber mais do que os outros, querer mostrar que sabe mais do que os outros. Isso não é nada de humildade. A Bíblia fala assim, ó, quem é humilde, considera o seu irmão, o quê? Superior a você. Não é você, nossa, o irmãozinho não sabe nada, eu sei tudo, aí você vê, ele não sabe nada, não, credo, não dá nem para conversar com ele não, ele não sabe nada, e a gente já está assim num grau mais alto, não existe isso, você entendeu? Deus não aceita esse negócio, então nós temos que ser humildes, né? Ser humilde e ter humildade, porque Deus ama, irmãos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, olha o que Paulo vai falar aos irmãos ali da igreja de Filipos, também a respeito da humildade.
É um princípio para a nossa vida também, sermos humildes. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Na geração que nós estamos vivendo, isso aqui está quase impossível, né? Essa parte final, não está? Que tem gente que menospreza, subiu um tijolo, já está menosprezando o que está embaixo. Não posso subir um degrau. Não, se pôs um sapato, salto alto, ficou mais alto que a outra, já está mais aí, já, como se diz, já implica. Então Paulo ele fala o quê? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer com humildade. Seja para Deus, seja para um irmão, seja para o meu próximo, seja para o patrão. Irmão, Deus pega tão forte nessa área que ele fala assim, ó, faça para o seu Senhor como se você estivesse fazendo para o Senhor. Ou seja, você vai fazer, quando fala seu Senhor, é o seu patrão. Você vai fazer para ele como se estivesse fazendo para o Senhor. Ah, isso aqui é para esse patrão mesmo. Ele é rico, mas é dele. Aí tem gente que não entende o negócio. Aí menospreza. E não tem desse negócio. Paulo fala, vocês têm que fazer com humildade. Cada um considere o quê? Os outros superior a si mesmo. O que é considerar os outros superior a si mesmo? Ser submisso e olhar, falar, não, o irmão tem mais capacidade, é superior e tudo mais, mas tem gente que não tem essa humildade. Quem é ele para me mandar? Quem é ele para falar para mim? Quem é ele? É igual hoje, irmão. Então, uma geração de crente hoje, que misericórdia, não respeita a autoridade espiritual, não respeita pastor, não respeita liderança, não tem nada com a minha vida, não manda na minha vida. Na sua vida, na vida espiritual, nós temos compromisso. Se tiver debaixo da liderança da gente, nós temos responsabilidade. A Bíblia fala assim, ó, o que fala em Hebreus capítulo 13, versículo 7, e depois Hebreus 13 e 17. Olha para você ver. Tem gente que não tem humildade para obedecer a liderança. Hebreus 13, 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé das quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha aí, lembrai-vos de quem? Dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Mas eles querem andar na contramão. Não, eu tenho compromisso com Deus. Agora, antes de eu ter compromisso com Deus, eu tenho compromisso com o meu superior aqui. Sabia? Que nós temos que ter essa submissão. Há uma hierarquia, porque Deus, irmãos, Deus não quebra princípios para abençoar ninguém. Você acha que Deus vai quebrar um princípio de um crente desobediente, que não obedece à liderança, para abençoar ele e deixar a liderança na mão? Deus não faz isso. Deus não faz isso. Então, o escritor aos Hebreus, ele fala o quê? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram o quê? A palavra de Deus. Nós não falamos outra coisa, não. Se nós corrigimos, é para o bem de cada um. Se nós falamos, se nós exortamos, é para o bem de cada um. Nós nunca vamos chamar atenção se não for dentro da palavra de Deus. E se é dentro da palavra de Deus,
Se você desobedecer, o problema é seu. Eu estou livre. Eu estou livre do seu sangue. Paulo falou assim, ó, lá no livro de Atos dos Apóstolos, ó, a partir de hoje, eu estou livre do sangue de vocês. Eu ensinei a palavra, eu falei a palavra, eu estou livre, estou partindo para outra região, e eu estou livre do sangue de vocês. Se vocês se perder, o problema é de vocês, porque eu ensinei. Agora, se vocês querem ser rebelde, o problema é de vocês. Aí Hebreus 13:17 fala o quê? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha aqui o escritor dos Hebreus fala, obedecei a vossos, lá falou, lembrai-vos do vosso pastor, aqui está falando o quê? Obedecei vossos pastores. E o quê? O que é sujeitar? O que é sujeitar? Se submeter à autoridade. Olha para você ver, nós temos autoridades municipais, nós temos autoridades estaduais e nós temos autoridades federais. A Bíblia pede para fazer o quê? Orar por eles e obedecer às autoridades. Obedecer às autoridades. Agora, quando eu passo por cima de uma autoridade, quando eu passo por cima de uma lei, quando eu quebro um princípio, o que acontece? Eu só perco, eu só ando para trás. Então eu tenho que obedecer. Obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por quê? Olha aí, tem um porquê. Por quê? Porque velam por vossa alma. Ou seja, o que é esse velar? Ele que cuida. Ele que cuida, ele que tem zelo, ele que está lá orando de noite, de madrugada, chorando por você. Deus guarda fulano, guarda Bertano, abençoa as crianças, abençoa os adolescentes, abençoa os jovens, abençoa a igreja, abençoa os obreiros. Está lá velando, está lá pedindo, Deus protege, dá vitória. E muita coisa não aconteceu com muitos crentes, irmãos, por causa da oração de liderança, sabia? Porque Deus ouve. Às vezes a pessoa está em rebeldia, está em rebelião contra Deus, mas por causa da oração, Deus está dando um tempo para arrepender, ainda não aconteceu nada, porque está sendo velado, está sendo guardado debaixo de oração. Porque velam por vossa o quê? Vossa alma. Como? Como que? Aqueles que hão de dar conta dela. É igual, você vai trabalhar numa fazenda, você vai ser pastor de ovelha. O dono da fazenda coloca 200 ovelhas nas tuas mãos. Vai chegar no fim do mês, quantas ovelhas você tem que entregar para ele? 200. Que ele te confiou, não foi? E se chegar lá, você falar, olha, sumiu 2, tem só 198. O que ele vai dizer? Eu vou descontar no seu pagamento. Porque eu te confiei elas. Eu vou descontar, porque eu te confiei elas. Assim é conosco também. Se nós não ensinarmos, como nós estamos ensinando, e você cair em tentação, a culpa é nossa. Agora, se nós ensinamos e você cai em tentação, o problema é seu. Aí eu estou fora, aí eu estou livre. Agora, enquanto eu estou ensinando, eu estou ficando livre do teu sangue. Mas eu parei de ensinar, Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar. Vai ou não vai? Cobra da liderança. Porque ele falou assim, ó, o que ele falou para o profeta Ezequiel? Eu te coloquei por atalaia. Qual era a função do atalaia? O atalaia ficava lá na torre de vigília, na entrada da cidade, na torre. De longe, ele avistava o quê? Os inimigos. O que ele fazia? Descia da torre e comunicava para o rei: rei, os inimigos estão vindo. Ele avisava.
Agora, se ele não avisasse, os inimigos chegavam. Assim é nós, irmãos. Nós estamos aqui para avisar. Nós estamos aqui para ensinar. Nós estamos aqui para falar. Agora, tem um ditado que fala: quem tem juízo, obedece. Quem não tem, padece. Vai só padecendo. Então nós temos uma função. Tem gente que fica com raiva do pastor. Tem que ficar com raiva do pastor, não tem que ficar com raiva de liderança, não. Tem que ficar com raiva do diabo, que quer fazer você errar, quer fazer você pecar. E nós vamos com a palavra. Então, ser humilde. Vamos mais. 7º, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Atos, outro princípio. E 1 Tessalonicenses 5,17. 5,17 é de cor, os irmãos sabem, né? E tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Outro princípio que nós temos que ter na nossa vida, da oração. O crente que não ora, não tem vitória. O crente que não ora, morre. Morre. Morre ou não morre? Porque oração é o que sustenta o crente. Oração, palavra, é o sustentáculo da vida do crente. A oração você comunica, você fala com Deus. Na oração você fala com Deus. Na palavra Deus fala com você. Fala comigo. Mas na oração nós falamos com Deus. Então, nós temos que ter esse princípio de orar. Irmãos, se nós pegássemos os hábitos que nós temos na vida do dia a dia, e se nós fizéssemos da oração um hábito, igual nós fazemos dos hábitos nossos durante o dia, nós era vitorioso demais. Era ou não era? Qual os hábitos que nós temos? Cedo você levanta, escova os dentes, faz um quê? Cafezinho, come um pãozinho. 11 horas, um almocinho. 2 horas, um cafezinho. 6 horas, um cafezinho. Ou outros já janta 6 horas, ou janta 5 horas da tarde, ou janta à tarde. Depois chega à noite, tem uns que jantam à noite. Vai dormir. Vou tomar um chazinho, comer uma bolachinha, comer um pão de queijinho, comer um pão com presunto, vão comer uma fruta. Não é desse jeito a vida? Você imagina se a gente pegasse o hábito de oração igual a gente pega o hábito para comer? Não tinha crente fraco, irmãos. Não tinha crente fraco. Irmão, nós comemos demais. Eu fico pensando, o povo de Israel não comia desse tanto lá no deserto, não, porque lá não tinha trem toda hora. Não, e é assim, ó, nós levanta cedo, dá 10 horas, 10 minutos, está quase morto de fome. Mentira. Não está quase morto de fome, está com vontade de comer. Porque fome não é não. Fome é quando barriga dói e o negócio... Aí você almoça. Dá 2 horas da tarde, já almoça 11 horas, porque geralmente o almoço é 11 horas, né? Das 11 ao meio-dia, quem está trabalhando, ou do meio-dia a 1. Aí quem faz das 11 ao meio-dia, dá 2 horas. Ai, caramba, que hora vai ser o café? Tem um que já está almoçando, já está perguntando que hora que é o café. Se a gente preocupasse em orar, do tanto que a gente preocupa em comer, em alimentar, ixi, irmão, olha, eu vou te falar, ninguém tinha luta, mas não via, porque orava. Daniel orava 3 vezes ao dia, mas nós não. Se nós vai fazer um jejum, já tem dificuldade. Hoje eu vou jejuar. Vai fazer igual o irmão. O irmão chegou para
Falou, pastor, eu fiz um jejum, eu comecei o jejum 6h30, a hora que deu 7 horas eu entreguei. Foi, isso aí, meia hora. O outro comeu 6 pãozinhos, falou, agora, eu vou jejuar agora, até na hora do almoço. Olha, desse jeito, jejuar é fácil, come 6 pãozinhos cedo, e depois só vai comer na hora do almoço, você comeu 6 pãozinhos, não quer mais nada não. Você entendeu? Então, irmãos, nós temos princípios alimentares, muito, até demais, mas nós não temos princípio espiritual, princípio da orar, de estar orando, de estar buscando. Você pode ver, eu não vou pedir você para levantar a mão. Quando você vai dormir, você consegue orar 15 minutos, 20 minutos? Não, pastor, pastor, eu já estou com a perna em cima da cama, a outra no chão, e de manhã cedo, não, de madrugada, quando a gente acorda de madrugada, Deus acorda para orar, Deus, me ajuda, eu vou orar aqui mesmo, Deus. Aí lá debaixo das cobertas, lá na mente, e você não vê quando apaga. Aí vai levantar cedo, você já fica com a perna no chão, e a outra assim, já para ficar na mira do banheiro. Senhor, te agradeço, me dá força nesse dia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aí depois nós que é bênção, irmãos. Nós não tem princípio para orar. É igual domingo, a mensagem de domingo. Nós estamos precisando de renovar os nossos dias como dantes. Orar mais, reclamar pouco, reclamar nada, né? Reclamar nada. Hoje nós mais reclamamos do que oramos, ou não é verdade? O que nós faz mais? Reclama ou ora? Você pode ver, se faz frio, até chegar o calor, chega o calor, até chegar o frio. Vai entender. Entra a chuva, até chegar a seca. Chega a seca, sequidão, né? Tem nem pasto, vaca tudo morrendo. Nós mais reclamamos do que ora. Irmão, eu vou te falar uma coisa. A Bíblia fala assim, que a oração de um justo, pode o quê? Muito. Você imagina 300 justos orando pelo menos 1 hora por dia. Sai Satanás da frente que o trator de esteira está indo. Mas de 300, tem 5 orando, tem 3 orando. E o resto está andando de carona. Ou não é verdade? O resto tudo atrás. Eu vou longe. Vai longe mesmo. O outro lá vai arrastando lá na frente, quase morto. Quer ver a hora que Deus fala, não vou ouvir oração de vocês mais não, para esses aí não. Não vou não, esses aí eu gosto que se vira. Ixi, a hora que Deus falar que vocês se viram, aí que negócio vai pegar. Porque quem fica muito tempo sem orar, não ora, é igual o carro a álcool, tempo do frio. Pega fácil não. Pega não. Pessoal, igual fez frio esse ano aí, que o álcool virou gelo dentro dos caninhos dos carros. Aí fica lá. Aí tem crente que só fica e não pega. Então nós precisamos, meu Deus, eu quero ter o princípio de orar. Eu quero orar, Senhor. Eu quero orar para dormir, quero orar para levantar. Se o Senhor me acordar de madrugada, eu quero orar. Sabe qual a hora que nós oramos mais? Vamos ver se o irmão está esperto. Qual a hora que nós mais oramos? A hora do aperto. Não é? Só na hora do aperto.
Então Deus vai orar, você vai ter que viver a vida inteira apertado. Porque às 6 horas, você vai ter que viver a vida inteira apertado. Se você desaperta um pouquinho, vocês param de orar. Aí vai ter que cantar o hino 427. Ao cantar no furacão, nananana, vai orando, ao soprar do quê? Do furacão. Vai orando, vai. Ai, Deus, não passa. Não vai passar não, porque se passar, você para. Para ou não para? Para, ué. Então nós temos que ter esse princípio para orar. Vamos mais, as horas estão passando. 8º. 1 Tessalonicenses 5,17 também, fala o quê? Orai. Orai. O que é orar sem cessar, irmãos? Sem parar. É ser constante. Pastor, mas a gente está trabalhando, a gente está dirigindo. Tem jeito de orar dirigindo? Você não vai dobrar o joelho dentro do carro, né, irmão? Pôr o joelho em cima do pedal? Não. Você pode orar sentado no banco e dirigindo. Tem jeito de orar dentro do mercado? Tem jeito, não pode dirigir, fechar o olho para orar. Tem jeito de orar dentro do mercado? Tem. Só aqui, ó. Ô, Senhor, abençoa, meu Pai, caristia danado, tem misericórdia. Aí não é orar, né? Aí é reclamar. Né? Então você pode orando, na rua. A gente, lógico, você não vai fechar o olho, igual eu estou falando, você vai atravessar a rua, você vai, aleluia, seu pastor mandou orar na rua, Senhor, cair dentro de um bueiro aí, pronto. Né? Então, não tem, você vai andando e orando aqui, ó, em espírito. É orando em espírito, irmão, não é ficar em espírito de oração, porque oração não tem espírito não, viu? Porque tem gente que fala assim, os irmãos ficam em espírito de oração. Oração não tem espírito. É orando em espírito que nós temos que falar. Tem que falar assim, orando em espírito. Eu vou cantar, os irmãos ficam orando em espírito. Não é... Fica em espírito de oração. Oração não tem espírito, não. Oração é o que você vai falar, o que eu vou falar. Vamos mais. 8º. Salmo 40, versículo 8. Salmo 101, 100, Salmo de número 100, verso 1. Vamos lá, Salmo 40, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. 100 e versículo 1. Então veja aí, o 40 fala, 40 e versículo 8. Deleito em fazer a tua vontade. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. O 100 e versículo 1 fala, servir. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. 2. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Olha aí, meus queridos. O que é? Outro princípio. Fazer a obra de Deus com alegria. Tem que fazer a obra de Deus com alegria. E hoje tem culto. Não, nossa. Pensei que nós ia dar para sair hoje. Tem gente que tem tristeza, que chega o dia de vir para o culto. É o oposto do que Davi. O Davi no Salmo 122, o que ele falou? Alegrei quando disseram, vamos à festa, é isso? Vamos na festa de Halloween. E crente envolvido com Halloween. Alegrei quando me disseram, vamos à festa de Halloween. Por enquanto está só ensaiando, depois vai ser real. Quem brinca de Halloween.
Por enquanto é um ensaio, depois vai ser de verdade. Depois, lá para baixo. Então o salmista fala, deleite em fazer a tua vontade. Eu tenho prazer de fazer a tua obra. Eu tenho prazer de ir no culto nas casas. Eu tenho prazer quando um irmão liga e pede oração. Eu tenho prazer de ir lá na casa dele e orar. Ixi, nossa, pai, não vou lá não. Tem gente que é desse jeito. Se for para mim, atende aí. Se for para mim ir lá, fala que eu não estou aqui não. O pai falou que ele não está aqui não. Isso é fazer, irmão, nós temos que ter prazer. Se eu não tiver prazer de fazer a obra de Deus, então eu tenho que parar. Se eu não tenho prazer de ser crente, vai caçar outra coisa para fazer, vai largar de ser crente, vai mexer com outra coisa. Eu tenho que ter prazer de estar aqui na casa de Deus. Eu tenho que ter regozijo de fazer a obra de Deus. É um princípio para a minha vida. Olha, irmãos, a Bíblia fala assim, que privilégio tem os homens de Deus. A Bíblia fala assim, Paulo fala assim, aquele que deseja o episcopado, deseja uma coisa boa. Porque você imagina bem, você sabe qual é a maior classificação que um homem pode ter na terra? Quem está pronto para responder? Qual a maior classificação que um homem e uma mulher pode ter aqui na terra? Pastor, é ser o presidente, é ser o pai do rock, é ser o rei da bola, é ser o rei da música, é ser o rei da matemática. Einstein, Beethoven, são classificações humanas para aqui, mas que alimenta essa vida aqui. Mas a maior classificação que uma pessoa pode ter aqui nessa terra, sabe qual é? Homem de Deus e mulher de Deus. Nós temos que ter essa alegria de alguém te olhar para você e falar, verdadeiramente aquele casal é um casal de Deus. Verdadeiramente aquela família é uma família de Deus. Por quê? Porque você tem prazer de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. Servir ao Senhor como? Que o salmista fala? Com alegria. Porque se eu fizer gemendo, não tem proveito nenhum. Isso, hoje eu tenho que ir no culto, hoje é culto de ensino, eu tenho que ir lá ensinar. Não. Podia mandar outro, né? Não sei se eu vou. Eu não vou hoje não. Aí Deus está lá em cima olhando. Muitas bênçãos ficam sendo bloqueadas na minha vida. Porque eu estou fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. E o profeta Jeremias 48 e versículo 10, ele pega pesado lá. Relaxa, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, fraudulentamente, fraudando a obra de Deus. Quando eu tenho compromisso com a obra, eu corto o compromisso e não vou e vou fazer outra coisa. Eu estou fraudando a obra de Deus, eu estou fraudando Deus. Eu tenho compromisso. Então a gente tem que tomar cuidado, meus queridos. Aí a Bíblia fala que essa pessoa é o quê? 48 e 10. Jeremias 48 e versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. E maldito aquele que preserva a sua espada no sangue. Olha aí, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulenta, fraudando a obra de Deus. Eu estava escalado para me pregar hoje, mas eu tenho um outro compromisso. Fala para o pastor que não vai ter rei de hoje não. Estava marcado para me cantar, mas fala para ele que não vai ter jeito de eu ir não. Eu estou fazendo relato. Por que eu marquei compromisso?
Para que eu fiz compromisso então? Agora eu tô cortando um compromisso com o Deus eterno para manter um compromisso terreno. Ah, pastor, mas irmão, não tem. Aqui, ó, é claro, ó, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Tem outra tradução, não sei se tem algum aí que tem ela, tem alguma Bíblia que está falando, fala, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Pode ver, tem tradução que fala assim. Relaxadamente. O que é fazer relaxadamente? De qualquer jeito. Eu vou limpar essa casa aqui. Vou supor, como é que chama quem trabalha assim, limpando casa, só por conta de limpar a casa? Diarista, que só pega-se faxineira, diarista. Eu vou limpar isso aqui só um dia mesmo. Isso aqui, qualquer jeito, isso aqui. O que vai acontecer? A dona da casa vai olhar, viu que você limpou de qualquer jeito, o que ela vai fazer? Ela nunca mais te chama. Por quê? Porque você fez relaxado. Você limpou de qualquer jeito. Então, quando nós fazemos a obra de Deus de qualquer jeito, não é a igreja que vai te rejeitar. Não é o ministério que vai te rejeitar. É Deus, porque ali fala que se torna o quê? Se torna o quê? Maldito. Maldito é que está debaixo de maldição. Por fazer. Alguém tem aí não? Relaxadamente? Tem não, né? A tradução da Bíblia aí que fala. Então veja. Olha aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e 58. Aí quando eu faço a obra de Deus, que eu tenho o princípio de amar a obra de Deus, de fazer a obra de Deus, o apóstolo Paulo vai trazer uma palavra de conforto, de consolação, para quem faz a obra de Deus. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Compensa fazer a obra de Deus ou não, meus queridos? Sim ou não? Aqui fala, o versículo 58 fala o quê? Que o nosso trabalho é o quê? Não é vão. Não é vão no Senhor. Isso quer dizer que trabalhou, recebe. É isso que Deus está dizendo. O trabalho não é vão. O que você faz, você recebe. Então, se eu fizer relaxadamente, se eu fizer, nós lemos agora mesmo, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Fazer a obra de Deus sem murmuração, sem contender, mas fazer com alegria. Que aqui fala, que portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é em vão, tem recompensa. Vamos mais. 9, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. João 5, 24. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. João 5, 24. Pedro fala aqui, ó, né, no versículo aqui, que nós temos que antes santificar
a Cristo como Senhor em vosso coração, estar sempre preparado para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança. Nós temos uma esperança, que a nossa salvação está garantida. Ou não? A salvação nossa está garantida ou não? Tem como eu garantir a salvação em vida? Eu tenho que ter certeza da minha salvação, eu vou lutando para obter ela, se eu vou alcançar ela, ou tem como eu lutar sabendo que eu vou conquistá-la? Eu tenho que ter certeza, senão eu vou ficar combatendo no vento, combatendo no ar, ué. Aí não tem como. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, Então, mas passou da morte para a vida. Então tem como eu ter certeza de vida eterna. Eu tenho que fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus e crer naquele que me enviou. Ouvir a palavra de Deus e crer naquele que enviou. Olha aí. Tem a vida eterna e não entrará em condenação. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar naquele que enviou, e naquele que foi enviado, eu vou ter vida eterna. Então, eu tenho como ter certeza. Então, outro princípio é ter convicção da salvação. O senhor tem. O senhor tem. Você tem convicção? Eu estou na igreja, pastor, mas eu não sei se eu estou... Eu tenho, ali Pedro fala que eu tenho que saber responder para as pessoas que me perguntar o motivo da minha alegria aqui dentro. Eu vou lá porque é bom demais, pai, lá você contribui, você dá 10, Deus te dá 20. Isso não é salvação, não. Isso não é salvação. Eu tenho que ter certeza. Se eu dormir e não acordar, eu tenho que ter certeza para onde que eu estou indo. Porque senão, como que eu vou ficar num lugar que eu não tenho certeza? Eu tenho que ter certeza. Eu tenho que ter convicção. Eu tenho que ter esse princípio na minha vida. Não, eu estou lutando para ir para o céu e vou lutar até o fim e tenho certeza que Jesus vier, eu vou. Aí tem uns que falam, se Jesus vier, eu tenho certeza também, pastor, que eu vou ficar. Eu vou ficar. Mas é muito difícil demais. Olha, quem falou que é fácil? Não é fácil não, ser salvo não é fácil não. Ser crente é fácil. É ou não é? O que é crente? Aqui é que crê, aqui é que acredita. Agora tem gente que crê, acredita, mas não obedece. E a salvação não está só no crer e acreditar, não. Está no acreditar e obedecer. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Então é condicional. Então, ter convicção da salvação. Ter convicção. Porque não tem aquela história que eles contam aí não. Tem gente que fica ainda naquela expectativa ainda, se morrer, se morrer ainda tem a segunda chance, porque tem um purgatório, não sei o que lá mais, né? Doutrina do purgatório e tudo mais. Tem disso não. A salvação é adquirida, porque seria muito fácil, né? Você morre aqui, depois você passa lá no purgatório, expurga os pecados tudo, e depois é salvo. Seria muito fácil, mas não, a salvação é aqui. Não tem intermediário. Vai para lá, paga os seus pecados lá, e depois você entra para o céu. Não tem nada disso. E outra, tem uma doutrina que fala assim, uma vez salvo, salvo para sempre. É verdade? É verdade essa palavra? Não.
eu posso perder a salvação? Uai, Jesus falou que aquele que for fiel até o fim. Agora, então, se eu for infiel, eu não vou ser salvo. Tem que ir até o fim. Eu tenho que lutar até o fim. Jesus falou para os discípulos assim, a lei e os profetas durou até João Batista. A lei e os profetas durou até João Batista. De lá para cá é anunciado o reino dos céus. E todos que querem tomar posse do reino dos céus, emprega força. O reino de Deus é tomado à força. Ficar com esse corpinho mole aí. O Satanás está nervoso. Tem gente que dá mais cartaz para o inimigo que para Jesus, aí. O inimigo está furioso. Se ele está furioso, meu Deus é poderoso. Pronto. Quem é maior do que ele? Então, ter certeza. Se Jesus voltar agora, você vai? Vou ver. Será que vai? É a pergunta que fica. Pastor, mas não é assim também não. É assim, se Deus não for dar uma chancezinha assim de algumas coisinhas, ninguém vai se salvar. Não tem esse negócio não. Bagunça aqui, chega no dia, vai. Não. Tem disso não. Para encerrar, Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10 e Atos, capítulo 7, versículo 54 a 60. Mas nós vamos ler Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Outro princípio, ser fiel até. Está disposto a morrer por Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 57. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 a 60. Cumpriu o que João falou, que o Senhor falou para João. Ser fiel até a morte. No capítulo 7 que eu estou dizendo, quem foi fiel até a morte? Ele morreu, mas não negou. Estevão. Ele foi fiel até a morte. Ele não se entregou. Ele não renunciou. Ele não falou, não gente, não me mata não, só por causa da palavra não vou pregar mais não. Deixa eu viver. Quanto mais pedra eles jogavam no Estevão, o Estevão falava, ixi, agora você jogou pedra, o céu tá, eu estava vendo o céu aberto e Jesus assentado à direita. Agora você jogou pedra, eu vi Jesus em pé. Jesus já estava para receber o espírito de Estevão. Ou seja, a morte, se nos matarem por amor a Cristo, a morte me leva para perto dele, para junto dele. Então, esse princípio nós temos, não, eu vou ser fiel até a morte. Até que a morte chega, eu vou ser fiel. Mas na hora do aperto tem muita gente que nega. Eu até um dia falei que se chegar uma pessoa ali armada com alguma, quem que é crente aqui dentro aqui de verdade? Vai morrer agora. E mirar por lá, você é crente? Eu vim visitar aqui hoje. Aí em cima aí do púlpito aí. Quem que é o crente de verdade aí? Não, nós só ajuda o pastor. E vocês aí, irmãs? Quem que é crente de verdade aí? Vai falando. Vai. Quem que é? Senhor, assim, nós foi até, sim, mas nós está assim meio devagar esses dias.
Você entendeu? Aí nós estamos negando a Jesus. Estevão, que é um monte de pedra na mão. Você pensa, você vê o tanto de gente que estava lá. Tinha sacerdote, tinha ancião, estava tudo ali com pedra na mão e apedrejando Estevão. Até fazer um montão, né, de pedra. E quem estava lá consentindo? Saulo. Que a roupa de Estevão foi colocada nos pés de Saulo. Falou: você vai ser o próximo. Você vai ser o próximo. Então, meus queridos, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Estamos dispostos a morrer por causa da palavra? Hã? Os discípulos de Jesus, os 10 discípulos de Jesus, 10 morreram matados por causa da palavra, por causa do seu testemunho. Uns foi decapitado, outro foi esfolado vivo, outro morreu com flecha no altar, outro morreu pendurado na cruz de cabeça para baixo, outro decapitado. Foi terrível a morte deles. O outro cerrado pelo meio. Foi terrível. Mas foram fiéis até a morte. E não negaram o nome de Jesus. Não neguemos, meus queridos, o nome de Jesus. Mas vamos ser fiel até a morte, até o final. Para que quando nós deixarmos esta terra, qual o legado que nós vamos deixar? Qual o legado? Era um homem de Deus, foi embora, mas era um homem de Deus. Era temente, era obediente. Qual o legado que nós vamos deixar? Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que Deus proteja a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus.